Convido os amados irmãos que abram a palavra em Marcos capítulo 6, do verso 1 ao 6. Marcos capítulo 6, verso 1 ao verso 6. E depois estarei lendo também o verso 11, 12 e 13 da palavra do Senhor. Se você localizou o texto, diga amém. Verdadeiramente o Senhor está nesse lugar. Deus está nessa casa. E a palavra dele será lida nesse lugar. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não se pôde fazer nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Verso 11. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sair de dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, com a leitura da sua palavra. A igreja pode tomar assento no santo nome do Senhor Jesus. Estamos na sua casa, Senhor, e a Ti devemos toda a honra e toda a glória. Clamamos a Ti, Pai amado, nesta oração, que o Senhor venha sobre nós e unja-nos com Teu Espírito Santo, como aqui já foi dito em oração. Ilumina a congregação que aqui está, os irmãos, membros desta casa, os amados que estão nos visitando nesta noite, ou nos visitam já há algum tempo neste lugar. Revela-nos Tua palavra pela ação do Espírito Santo nos nossos corações. E, Senhor Deus, não permita que bloqueios, ó Pai, impedimentos venham se levantar neste lugar. E se levantarem, vão cair por terra, sem força, ó Pai, porque Teu Espírito fala neste lugar. Derrama o Teu poder nesta casa, meu Deus. E se for Tua vontade, Senhor, realizar milagres nesta noite, neste lugar, realiza, Senhor, milagres nesta casa, neste lugar, nesta noite, ó Pai. Aqui estamos orando, Senhor Deus, todos nós, a comunidade, Senhor Deus, cristã, a comunidade evangélica, a comunidade do Teu povo, que aqui está reunido, estamos orando com fé, sabendo que o Senhor move montanhas do lugar, ó Pai. Derrama Teu poder aqui e revela-nos, ó Deus, Tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. Nós temos aqui, irmãos, no capítulo 6, algumas situações para serem vistas para nós, nesse capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Poderia chamar essa mensagem de portas fechadas ou portas abertas, ou portas abertas ou portas fechadas, e portas fechadas. Porque aqui nós temos justamente duas situações. Nós temos uma situação aqui da porta fechada pela incredulidade, você verifica isso no capítulo de Marcos, capítulo 6, verso 1 ao 6. Você verifica aqui, então, a porta fechada, porque as pessoas não acreditam em Jesus. E você também aqui verifica outra situação totalmente diferente, que são as portas abertas pela proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. As portas fechadas pela incredulidade, as pessoas não acreditarem em Jesus, nós observamos desse verso 1 ao verso 6. Se você passar os olhos agora na sua Bíblia aí. Thompson falando a respeito da incredulidade do povo de Nazaré, ele coloca para nós que esse povo tinha dificuldade
em acreditar em Jesus, por causa justamente que esse povo conhecia a Jesus e não conseguia desvincular o conhecimento que eles tinham da família de Jesus, de quem ele era, para quem ele se tornou. E eles tinham dificuldades. Nesse tempo, Jesus já havia se manifestado plenamente ao mundo. Por exemplo, a 30 quilômetros dali, em Cafarnaum, Jesus realizava muitos milagres. Apenas a 30 quilômetros de Nazaré, Jesus em Cafarnaum realizava muitos milagres. Certamente esses milagres tinham chegado ao conhecimento do povo de Nazaré, que era a cidade onde Cristo cresceu e viveu a sua vida com a sua família ali. Ele havia operado muitos milagres em Cafarnaum, o povo de Nazaré certamente tinha conhecimento destes milagres que o Senhor Jesus Cristo tinha operado, mas mesmo assim você verifica portas fechadas para a incredulidade. O povo não acreditava. O povo tornou-se incrédulo justamente por causa das origens do Senhor Jesus. O povo sabia, e aqui está escrito para nós, nos versos aqui do 1 ao 6, mais precisamente do versículo 3, você observa que o povo olhava para ele e viam apenas ele, Jesus, como carpinteiro, filho de Maria. Olhavam para Jesus e viam ele apenas como aquele cujos irmãos e irmãs o povo conhecia, irmãos e irmãs que moravam ainda naquele lugar e que o povo conhecia muito bem. E tem mais uma coisa, o povo olhava para Jesus, de Nazaré, olhava para Jesus e via o seguinte, olha, ele nunca estudou numa escola rabínica, então ele não tem conhecimento. Como é que surgiu esse conhecimento todo para ele, se ele não estudou numa escola rabínica? Tudo isso fazia com que esse povo olhasse para Cristo e fosse incrédulo em relação a ele, tivesse incredulidade em relação a ele. Jesus, então, sabendo disso, traz essa palavra que é muito usada por todos nós, ainda nos dias de hoje, e que está no versículo 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Jesus fala isso. Por quê? Seus irmãos não acreditavam nele, não creram nele. Ora, sua cidade onde ele cresceu e viveu durante 30 anos, também não acreditava nele. Não conseguiam desvincular a figura dele com a figura da carpintaria dele, ser um carpinteiro. Os líderes religiosos da cidade não acreditavam também no Senhor Jesus, no Senhor Jesus. A familiaridade que eles tinham com Jesus não gerava neles fé. Essa familiaridade que eles tinham não gerava fé neles, mas produzia um outro tipo de coisa. Produzia preconceito e produzia essa familiaridade com Jesus, produzia também incredulidade. Jesus, então, demonstra admiração, mas é uma admiração em relação à negatividade que vinha por parte dessas pessoas. Jesus fica admirado pela incredulidade, e você pode verificar isso aí no versículo 6. Ele fica admirado pela incredulidade, e ali a Bíblia fala para nós, Marcos conta para nós essa história, que ele não realizou milagres, ou poucos milagres. Em vez disso, Jesus deixou Nazaré, querida irmã Rita. Ele deixa Nazaré. Resultado da incredulidade do povo? O resultado é que enfermos deixaram de ser curados, Gisele. Deixaram de ser curados. Resultado da incredulidade, de não acreditar que Jesus é quem ele é, Filho de Deus, é que pecadores deixaram de ser perdoados por causa da sua própria incredulidade. Esse foi o resultado da incredulidade do povo de Nazaré em relação a Jesus, que cresceu naquelas paragens, cresceu naquela terra. Portas fechadas pela incredulidade. Mas, mesmo assim, Jesus oferece uma segunda oportunidade a Nazaré, a cidade de Nazaré. Ele já havia sido expulso daquela cidade, e para os irmãos poderem se lembrar, vou citar o texto bíblico, em Lucas 4, no verso 16 ao 30, Jesus já tinha sido expulso de Nazaré, daquele lugar. No começo do seu ministério, na sinagoga de Nazaré, Lucas 4, verso 16 ao 30, Jesus, ele é expulso daquele local. Quando ele começa a falar, pela Bíblia Sagrada, quem ele é. As pessoas não aceitam e expulsam ele. Na verdade, então, nós estamos numa segunda viagem de Jesus para Nazaré. E nessa segunda viagem, Jesus, ele demonstra que ele dá àquele povo uma nova oportunidade.
Jesus vai outra vez a Nazaré para dar a Nazaré aos homens e mulheres daquela cidade que viram ele crescer naquele local uma nova oportunidade. Isso demonstra, irmãos, a misericórdia de Jesus. Jesus é extraordinariamente misericordioso. Ele é Deus, Deus encarnado homem. A Bíblia fala que Deus é amor, Jesus é amor. Jesus volta a Nazaré e no seu retorno, uma nova oportunidade o Senhor quer dar àquele povo. Uma oportunidade de arrependimento, O Senhor Jesus é assim, Ele nos oferece uma nova oportunidade de rompermos, irmãos, rompermos nossos preconceitos, não é? Preconceitos já estabelecidos na nossa mente, na nossa formação, do nosso caráter. Ele nos dá a oportunidade de nós rompermos com os nossos preconceitos. Jesus nos dá a oportunidade de nós superarmos as nossas limitações, porque nós temos limitações, mas Ele te dá a oportunidade, a mim e a ti, de superarmos as nossas limitações. Enquanto eu falo sobre limitação, pense você qual é a sua limitação, pense você qual é o seu preconceito, aquilo que já está pré-estabelecido na sua mente sobre determinado assunto que você já focou e que você já tomou uma conclusão definitiva sobre esse assunto. Comece você a pensar nesse banco sobre os seus preconceitos. Jesus nos faz romper nossos preconceitos, nos faz romper com nossas limitações, superarmos nossas limitações. Jesus é aquele que nos faz, irmãos, nos desvencilharmos das pessoas que tentam, de todas as formas, pensar por nós e nos influenciar, trazendo seus próprios pensamentos deles para nós, como se fosse nosso pensamento, mas não é, porque são pensamentos de outras pessoas que tentam incutir na sua mente. Jesus é aquele que nos faz romper também com esse tipo de vínculo a pessoas que tentam te influenciar, tentam dizer a você o que você deve fazer, o que você deve pensar. Jesus também nos faz nos desvencilharmos de pessoas assim. Ernesto Tranchard, ele diz que Nazaré era o povo que obteve o maior privilégio. Aí eu comecei a pensar porque Tranchard disse isso. Nazaré, então, é o povo que obteve o maior privilégio. Mas não é difícil entender, pois ali naquela terra, Jesus Cristo cresceu, irmãos. O Filho de Deus havia passado a sua infância, havia passado a sua juventude naquela terra. Os nazarenos viram de perto a Jesus, ainda criança, ainda adolescente, ainda chegando à maior idade, homem feito. Eles viram Jesus crescer naquele lugar. Eles viram a glória de Deus na face de Cristo. Já imaginou isso? Você vê a glória de Deus na face do Senhor Jesus? Pois os nazarenos viram isso. Eles viram a glória de Deus na face do Cristo, porque 30 anos Jesus andou pelas ruas de Nazaré, andou por aquelas vielas, por aquelas ruelas, porque Nazaré era uma cidade humilde, era uma cidade pobre, uma cidade que as pessoas não tinham um bom conceito, ou tinham seus preconceitos formados em relação a Nazaré, mas Jesus andou naquele lugar. Jesus manifestou naquela cidade, naquela aldeia, naquela pequena terra de Nazaré, ele manifestou uma vida irrepreensível, uma vida imaculada, uma vida que não tinha como você censurar, porque ele é Deus, e como Deus, Jesus não tinha pecados. A vida dele era imaculada, imaculada era a vida do Filho de Deus ali em Nazaré. Ali foi Jesus Cristo começou a manifestar, a anunciar o Evangelho. Mas o povo de Nazaré rejeitou a mensagem do Evangelho que Cristo trouxe naquele lugar. Mas não somente a mensagem, o povo também, ele rejeitou Cláudia Nobre, o mensageiro, que era o próprio Senhor Jesus. Portas fechadas pela incredulidade. E aí nós vamos verificar um outro aspecto dessa porta, da incredulidade. É o perigo da familiaridade com o sagrado. Sabia que é perigoso essa familiaridade com o sagrado? Quando entendemos isso de maneira negativa, porque a familiaridade daquele povo com Jesus produziu preconceito e não fé no Senhor Jesus. Nada é mais perigoso para a alma do que você se acostumar com o sagrado, e você passa então a idolatrar o sagrado, o sagrado. A origem e a profissão de Jesus foram os obstáculos para os seus vizinhos de Nazaré crerem no Senhor Jesus. Não, ele é o filho do carpinteiro.
nós conhecemos sua mãe, nós conhecemos suas irmãs, nós conhecemos seus irmãos. Como é que ele pode saber tanto se ele não estudou para isso? Às vezes nós estamos próximos demais das pessoas para ver a grandeza das pessoas. Isso é uma grande verdade. A familiaridade ela pode promover isso. Você está tão perto de uma pessoa, é tão familiar a esta pessoa, que você, por estar perto demais, você começa a ver esta familiaridade, torna-se para você, em relação a esta pessoa, um obstáculo. Um obstáculo. E eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa explicação. Estamos tão pertos e tão íntimos de forma negativa em relação a alguém, que não mais conseguimos reconhecer o valor desta pessoa. Por quê? Porque estamos demais familiarizados com essa pessoa. E por estarmos familiarizados com essa pessoa, nós começamos a depreciar o valor que ela tem, porque ficamos íntimos demais dela, mas uma intimidade que não é positiva, é uma intimidade que é negativa. Então, a gente começa a depreciar os valores que essa pessoa tem, por causa que nós começamos a olhar o que acontece ao redor dela. Olharam para Jesus. Ora, a família dele é de carpinteiro. Então, como ele pode ser esse mestre que dizem que ele é? Então, começaram a depreciar. A familiaridade do povo de Nazaré com Jesus fez com que eles não reconhecessem a grandeza do Senhor Jesus. Eu digo para você também, cuidado. Cuidado também, amado, quando você se aproxima demais de alguém, torna-se íntimo demais de alguém, torna-se muito familiar a alguém, e você passa, então, a depreciar esta pessoa, porque você está próximo demais dela. Eles pensaram que conheciam a Jesus, mas seus olhos estavam cegos, o povo de Nazaré, porque eles estavam cegos na incredulidade. Na religião, a familiaridade, ela gera desprezo, ela gera também ciúme, por causa, irmãos, da inveja. A familiaridade na religião pode causar ciúme e inveja, porque as pessoas veem o seu sucesso, e elas então, e esse seu sucesso dói nas pessoas, e elas veem, na verdade, olham para nós, e aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos abençoados no Senhor, em vez de produzir alegria no coração daquela pessoa que está próxima a ti, acaba produzindo nela inveja, ciúme e desprezo com aquilo que Deus tem dado a você. Por isso eu sempre digo a você aqui nessa igreja, nem tudo você pode falar para as pessoas, nem tudo você pode revelar para as pessoas, nem tudo você pode colocar para as pessoas o que acontece para você, nem tudo você pode revelar o que você pretende fazer. Quer revelar para alguém o que você pretende fazer? Faz igual Tiago, revela para Deus. E Deus vai dizer a você se é da vontade dele que isso aconteça na sua vida ou não. Porque nem tudo podemos falar ao que estão próximos a nós. Portas fechadas pela incredulidade, do outro aspecto, o perigo do conhecimento separado da fé, ou divorciado da fé. A gente observa que o povo de Nazaré reconhecia que Jesus fazia coisas extraordinárias. E isso eles reconheciam. Reconheciam também que ele tinha uma sabedoria sobre-humana. Isso eles reconheciam também. Mas eles fizeram 3 perguntas. E olha as perguntas que eles fizeram. De onde vem a ele estas coisas? Eles perguntaram isso em Marcos 1 ao 6, você vai localizar o momento em que eles liberam essas perguntas. De onde vem a ele estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe é dada? Eles querem saber. A outra pergunta e última. E como se fazem tais maravilhas por suas mãos, pelas mãos do Mestre? Porque eles sabiam dos milagres do Senhor Jesus. Os milagres que Cristo tinha feito em outras paragens, em outros lugares, já tinha chegado em Nazaré. O povo tinha conhecimento dos milagres, mas mesmo assim, eles optaram por estar incrédulos em relação ao Senhor Jesus. Eles não sabiam explicar por que Cristo fazia essas coisas. Eles estavam com a cabeça cheia de perguntas e o coração vazio de fé em relação a Jesus. Muitas perguntas para Jesus, mas nem um pouco de fé, nem um pouquinho de fé no coração em relação a Jesus. O coração estava vazio. Eles não sabiam explicar porque Cristo conseguia fazer aquelas coisas. Então optaram por rejeitar Jesus, já que não entendiam como ele fazia aquelas coisas.
Muitos levantaram muros, irmãos, muros para se defenderem do Espírito Santo, porque onde Cristo andava e ali em Nazaré, onde ele estava andando, o Espírito de Deus se manifestava na vida do Senhor Jesus. Então aquelas pessoas de Nazaré levantaram um muro com as suas perguntas para poderem se manterem afastados do Senhor Jesus. Não tinham explicação para o que estava acontecendo e então preferiram optar por rejeitar ao mensageiro e rejeitar a mensagem que ele, Jesus, trazia. Jesus, de fato, se admira. Deus se admira quando olha para a terra e vê que na terra não há fé. Deus se admira quando olha para mim e para você e nota em nosso coração uma falta de fé em relação ao que Ele pode fazer. Porque Ele já fez tanto nas nossas vidas e que Ele não precisa provar mais nada para nós. Mas mesmo assim o Senhor olha para nós e verifica que muitas das vezes nós não temos fé suficiente de acreditar que Ele pode fazer ainda muito mais pelas nossas vidas. Algo maravilhoso que Ele fez e que não tem preço foi nos salvar através de Cristo Jesus. Isso não tem preço. Nós sabemos que nós temos, irmãos, somos cidadãos da pátria celestial, isto não tem preço. Saber que vamos para os céus, isto não tem preço. Saber que se partirmos vamos para Deus, isto não tem preço. Saber que Deus já está conosco aqui agora, neste momento, isto não tem preço, irmãos. Isto é um milagre tremendo que chegou para ti, que você não merecia e nem eu, mas Deus nos deu. Isso já seria motivo de nos alegrarmos, ficarmos contentes, ficarmos maravilhados, começarmos a falar de Jesus para todas as pessoas. Mas parece que tem hora que optamos por imitar o povo de Nazaré e mostramos incredulidade com o Filho de Deus. Jesus foi rejeitado não só pelo povo, mas também foi rejeitado pelos parentes, foi rejeitado pelos membros da sua própria casa. Sua família chegou a pensar que ele estava fora do seu juízo perfeito. Chega um momento da história aqui que a família de Jesus chega a pensar que ele estava fora do seu juízo perfeito, ou que Jesus estava fora de si. Em Marcos capítulo 3, verso 21, que eu vou ler para você aqui, diz assim: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, isso os soldados, porque diziam: está fora de si. Seus irmãos de Jesus, não creram nele até que ele ressuscitou. Eles não acreditavam no próprio Senhor Jesus. Sua família não acreditava nele. A cidade não acreditava nele. Os líderes religiosos, entre aspas, não acreditavam no Senhor Jesus. Nem os seus irmãos criam nele, como diz João, capítulo 7, versículo 5. A incredulidade estava solta naquele lugar. A incredulidade, ela fecha as portas da oportunidade. Sabia disso? Guarda isso daí. Se quiser, até anote no seu caderno ou no seu celular. A incredulidade fecha as portas da oportunidade. E a incredulidade fechou as portas da oportunidade para Nazaré. Para Nazaré, a cidade. Jesus não permaneceu naquele lugar, porque eles eram incrédulos. Ele foi adiante. Jesus não insistiu em arrombar a porta. Está vendo? Jesus não insiste em arrombar a porta da cidade de Nazaré. Não. Eles são incrédulos em relação a Jesus. Ele não perde tempo em querer arrombar a porta de Nazaré, porque Nazaré perdeu o tempo da sua oportunidade. Eu digo uma coisa para você, amado: não perca o tempo da sua oportunidade com Jesus. Não perca. Não perca. Não perca o tempo dessa oportunidade com o Senhor Jesus Cristo. Se hoje Ele está falando ao teu coração, então não perca a oportunidade de hoje que Ele está dando ao teu coração. Jesus seguiu adiante, procurou aqueles que pudessem responder de forma positiva aos seus milagres. Jesus procurou aqueles que pudessem responder de forma positiva à sua mensagem, porque a mensagem dele é muito pura, é muito linda e muito pura a mensagem do Senhor Jesus. Ele vem à terra dar a vida por nós, onde seu sangue é derramado em favor de todos nós. Esta é a mensagem dele, ela é pura, então ele não perde tempo em Nazaré. Ele não perde tempo em Nazaré. Ele vai atrás de gente que respondesse positivamente ao que ele fazia.
A maioria das pessoas pensam que tem ilimitadas oportunidades para crer em Jesus. Hoje não, amanhã sim, de repente amanhã não, semana que vem, estou muito jovem ainda. Quando eu ficar mais velho, eu penso nessa coisa de religião, nessa coisa de crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, mas por enquanto, para mim, estou muito novo, vamos deixar isso para outro dia. A maioria das pessoas pensam que tem inúmeras ou ilimitadas oportunidades para crer, mas geralmente não há essa possibilidade. A oportunidade, ela passa, irmão, e você não sabe se passará de novo na sua porta, porque desastroso é o pecado da incredulidade. Mas também a gente observa que não somente há portas abertas para a incredulidade, mas Marcos 6 também tem portas abertas para a salvação. Lá no verso 11 em diante, você vai observar isso. Jesus amplia o ministério dele. O que ele faz? Ele envia gente, ele envia homens, ele envia discípulos, ele envia seus apóstolos. Jesus amplia o ministério dele. Não é só ele agora que anuncia o evangelho, mas ele coloca os seus discípulos também para anunciar o evangelho. Então, nós observamos que Jesus não chamou apenas os apóstolos para estarem com ele, como eles estavam, mas também chamou eles para enviá-los para que eles pudessem pregar também. E assim, Jesus Cristo manda os seus apóstolos pregar e anunciar a salvação, o arrependimento dos seus pecados, através do nome do Salvador, que era Jesus. Mas também Jesus envia seus apóstolos para expelir demônios, onde eles fossem. Marcos 3, versos 14 e 21, você pode observar isso, onde os discípulos iam, eles anunciavam o arrependimento, anunciavam o nome de Jesus, e também eles expulsavam demônios. Os demônios se apresentavam onde os discípulos passavam, porque reconheciam que aqueles homens eram de Deus, pertenciam ao Senhor, e então, através do nome poderoso, imaculado de Jesus, os demônios eram retirados, repelidos daquelas pessoas naquela época. Eles falavam, eles iam, os discípulos, os apóstolos, em o nome do Senhor Jesus. Eles usavam, irmã Fátima Fagundes, a autoridade de Jesus. Autoridade esta que está, Camila, em nós também. Nós temos essa autoridade. Autoridade no nome de Jesus, para falar dele aonde estivermos. E até para expelirmos demônios também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quem recebeu um desses mensageiros, diz Mateus 10, verso 40, recebe a Jesus. Aonde você for, aonde você entrar, a casa que você pisar, colocar o teu pé, e ali você chegar e dizer que a paz do Senhor está naquele lugar, irmão, é Jesus que está entrando naquela casa, através da sua pessoa. Onde você entrar, Deus está entrando contigo neste lugar, seja local de trabalho, seja uma casa, aonde você estiver, o Senhor estará também. É portas abertas onde o Jesus envia pessoas. E aí isso me alegra o coração, mas ao mesmo tempo me traz uma sensação que eu devo refletir mais. Refletir porque se eu estou entrando num lugar e estou ali sendo enviado pelo próprio Cristo, então eu tenho que entrar nesse lugar com um coração puro, com um coração voltado para Deus, com um coração onde haverá uma luta minha interna, e Paulo já explicou sobre esse assunto, uma luta entre a carne e o espírito, onde eu vou procurar lutar contra a minha carne, porque eu quero realizar a obra do meu Deus. E para realizar a obra do meu Deus, eu tenho que estar focado no meu Deus. E eu sei que a minha carne luta contra o meu espírito. Então eu busco fazer com que o espírito vença. E para isso, eu tenho que me entregar mais e mais e mais e mais e mais ao Senhor Jesus. Porque Ele está me enviando. Porque Ele me chamou pelo meu nome, e quando Ele me chama pelo meu nome, não é somente para eu ficar sentado no banco da minha igreja, mas Ele me chama para que na minha existência nessa terra, eu manifeste o nome dEle para todas as pessoas. Então a responsabilidade que está sobre nós, ela é enorme, ela é muito grande, porque aonde eu ando, eu estou ali representando o Filho de Deus. Quem recebeu desses mensageiros, recebe a Jesus.
Portas abertas para a salvação. Jesus deu aos apóstolos a mensagem. Entenda, amado, os discípulos, eles não inventaram uma mensagem. Você não vai inventar uma mensagem. Você não vai inventar. Quando os apóstolos saíram a pregar aos homens, não criaram mensagem. Não criaram. Não precisava. Eles levaram a mensagem existia. Eles precisaram criar. Eles não levaram aos homens as suas opiniões, mas levaram aos homens a verdade de Deus. Por isso que, quando a gente sai, a gente não tem que ficar preocupado, naquela preocupação louca de querer trazer um discurso grande, tremendo, maravilhoso, rebuscado. Você tem que falar a mensagem que Deus já te deu. E a mensagem existe. A mensagem está na Bíblia Sagrada, do Velho ao Novo Testamento. Está a mensagem de um Cristo que haveria de vir e veio. Esta é a mensagem que nós vamos trazer. A gente não vai criar essa mensagem, ela existe, foi criada, foi dada a nós pelo próprio Jesus. Basta que você fale essa mensagem para as pessoas, porque essa mensagem produz arrependimento pela ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Não leve aos homens a sua opinião, pois ninguém precisa ouvir a sua opinião e nem a minha. A minha opinião não vai salvar ninguém e nem a sua. Leve aos homens a verdade do Evangelho do Senhor Jesus. Eles pregaram arrependimento, Marcos 6, verso 12, dá uma olhadinha aí. A Bíblia fala, então saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse. Eles saíram, Cristo mandou, enviou de 2 em 2, e eles já têm uma mensagem. A mensagem é arrependimento. A mensagem é, se arrependa dos seus pecados e reconheça que o Messias, que o Cristo é Jesus, o Filho de Deus. Se arrependa dos seus pecados, e nós temos pecados. E ao se arrepender, entenda pela ação do Espírito Santo que arde na tua alma, que Jesus Cristo, na cruz, nos lavou dos nossos pecados. A mensagem, ela existe, ela é real, e Cristo manda os discípulos levar essa mensagem. Ele chega para eles, olha, a mensagem é esta, vocês viram eu pregando essa mensagem, vocês viram eu anunciando essa mensagem, eu quero que agora vocês entrem nas casas, entrem nas aldeias, nas ruelas e vielas, e levem às pessoas mensagem de arrependimento. Arrependimento pela ação do Espírito Santo. Eles levariam para essas pessoas. Arrepender-se, queridos irmãos, significa mudar de mente, não é assim? Arrepender-se significa, Leonardo Medeiros Braga, meu amigo, mudar de mente, metanoia, transformação, mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de atitude. Você vai se tornar um novo homem, você vai se tornar uma nova mulher, você vai se tornar uma nova criação do Senhor Deus. E se é uma nova criação, então você não vai ser igual que você era antes. Vai haver uma total modificação. Por quê? Porque o Espírito Santo entrou em você. E quando o Espírito Santo entra em nós, arde nossa alma e transforma o nosso entendimento. Aliás, a entrada do Espírito Santo promove uma renovação na nossa mente que excede, diz a Bíblia, todo entendimento. Todo entendimento. Tornar-me-ei, então, um novo homem. Tornar-me-ei um novo homem quer dizer que aquilo que eu entendia antes, agora muda. O que eu pensava, o que eu acreditava, o que eu fazia, agora que eu sou um novo homem, há uma mudança no meu ser. Então, amado, a sua vida vai ser promovida nela, é uma transformação. O que você fazia antes, você vai parar de fazer. Porque o Espírito de Deus vai te incomodar em relação a isso. Você vai parar de fazer. Nós, cristãos, nós devemos chamar as pessoas para o arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos dos vossos pensamentos, arrependei-vos de tudo aquilo que você pensa, porque alguém produziu esse pensamento em você, te influenciou, e você hoje abraça esse pensamento como se fosse seu, e não é seu. São preconceitos. Supere as suas limitações, através da ação do Espírito Santo na sua vida. Chame as pessoas ao arrependimento.
de fato, pela ação do Espírito Santo. Se queremos seguir as pegadas dos apóstolos de Jesus, então temos que imitar eles. Eles iam nas ruelas, nas vielas, nas casas, promovendo arrependimento nos lugares onde passavam. É impossível, irmãos, é impossível entrar no reino de Deus, no reino dos céus, se você não passar pela porta do arrependimento. Se você não passar pela porta do arrependimento, não dá para entrar no reino dos céus, não dá. Os discípulos, ou apóstolos, curaram os enfermos. Os apóstolos pregaram aos ouvidos dos cativos. Os apóstolos pregaram a palavra aos olhos daqueles que não podiam enxergar, porque as vistas estavam cheias de escamas, mas quando eles começavam a falar de Jesus, para essas pessoas que estavam com os olhos cheios de escamas e não podiam enxergar, as escamas caíam pela ação do Espírito Santo e havia salvação na vida daquelas pessoas. Os apóstolos andando pelas ruelas e vielas, era como se Jesus estivesse andando ali. E é assim conosco também. Volto a dizer, aonde você for, é Jesus que está indo. Curaram os enfermos, pregaram aos ouvidos e aos olhos, tinham palavra e poder. É deles o poder? Não. É de quem? De Jesus. O poder era de Jesus. A palavra era deles? Não. A mensagem foi dada, não foi criada por eles. A palavra era de Jesus. Expulsaram demônios? Sim. O poder era deles? Não. O poder era de quem? De Jesus. Marcos 6, verso 13, nos traz essa informação. Quando diz assim: expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos. Aonde eles andavam, expeliam demônios. Eu volto a dizer para você, aonde eles andavam, por eles serem homens de Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo estar neles, onde eles andavam, o espírito demoníaco se reconheciam que aqueles homens pertenciam ao Deus que é santo, que é justo, que é maravilhoso, que é o nosso Senhor. Os demônios reconhecendo que aqueles homens eram de Deus, e quando eles diziam, expulsavam em o nome do Senhor Jesus, os demônios não tinham como não sair, porque a ordem foi dada em nome daquele que tem autoridade para expulsar, Jesus. E quem estava dando a ordem acreditava em Jesus. Não é igual o caso contado na Bíblia Sagrada de alguns homens que estavam querendo expulsar demônios em nome do Cristo que Paulo pregava, ou em nome do Cristo que Paulo acreditava ser o Filho de Deus. Os demônios disseram para eles então: ora, nós conhecemos a Jesus e nós conhecemos a Paulo, mas vocês quem são? E a Bíblia diz então que os demônios puseram aqueles homens para correr, porque eles estavam dizendo que iam expulsar os demônios em nome do Cristo que Paulo cria, ou que Paulo acreditava. Quem tem que acreditar é você. Você que tem que acreditar em Jesus. Você que tem que acreditar no Filho de Deus. É você que tem que ter esta fé. É você que tem que rechaçar o preconceito, os pensamentos de outros que você abraçou como fosse seu. E por isso você está preso num pensamento, meu irmão e irmã, amigo visitante, que não é seu, mas foi produzido para você, e você abraçou. Pense por você mesmo, entenda por você mesmo, peça ajuda do Espírito Santo para que você possa ter na sua mente aberta para a revelação do Evangelho, revelação que vem de Jesus, porque a libertação, ela faz parte do Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho liberta as pessoas. Nós somos homens e mulheres libertos no sangue do Cordeiro. Mas se você está aqui e você não se considera um homem, uma mulher liberta, eu digo que nesta noite, em nome do Senhor Jesus, tu serás liberto no poder do sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu digo isso para você, porque isso aí é mérito de fé. Você tem que ter fé. Cristo disse muitas vezes para as pessoas que ele curava: a tua fé, diz a igreja, te salvou. Então tenha fé, amado. Tenha fé que as coisas podem mudar. Fé em quem? Fé no governo? Não. Fé em Deus. Fé em Jesus. Entenda que esse evangelho te liberta. O Messias veio para libertar os cativos. Essa é a função do Messias. Ele vem para libertar os cativos. Ele se manifesta para libertar os oprimidos. Talvez você seja uma oprimida.
Talvez você seja um oprimido. Talvez essas doenças que aparecem no teu corpo, que você não entende, que toda hora aparece no teu corpo uma coisa diferente, seja, amado, proveniente de opressão. Opressão. Mas eu digo para você, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor Jesus, graças a Deus, é o médico dos médicos. Ele se manifestou para libertar os oprimidos. És tu o oprimido ou a oprimida? Jesus veio para te libertar. Os oprimidos do diabo, e ele veio para desfazer as obras do diabo. As atitudes e as ações dos apóstolos deviam reforçar a mensagem que eles iriam proclamar. Sim, você vai falar de Cristo, e a sua atitude e a ação é diferente daquilo que você está pregando de Jesus, então, como dizem os jovens, não vai rolar, porque ninguém vai acreditar em você. Se você tiver uma ação, uma atitude diferente daquilo que você está pregando, então não vai acontecer. As pessoas não vão acreditar em ti. Marcos capítulo 6, versículo 11, nos mostra a rejeição. Olha o que está escrito aí. Versículo 11. Olha que Cristo ensinou a eles. Se em algum lugar não vos receberem e nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Jesus então orienta para aqueles homens, onde houvesse rejeição à palavra de Deus, ao nome de Jesus, os apóstolos, presbíteros, não deveriam permanecer. Não deveriam. Já tinha percebido, analisado desta forma o que Cristo fala? Aonde houver rejeição, não permaneça. Aí você vê aqui, ó, no versículo 5 de Marcos 6, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. Contudo, versículo 6, percorria Jesus as aldeias circunvizinhas para fazer o quê? Ensinar. Então a gente observa aqui, irmãos, onde houver rejeição, Cristo ensina. Os apóstolos não poderiam permanecer. Ao contrário, deveriam seguir adiante. Siga adiante. Siga adiante. Por quê, pastor? Porque é preciso buscar portas abertas e não portas fechadas. É preciso buscar portas abertas. É preciso buscar essas portas abertas para que você possa entrar e ali você manifestar a mensagem que não é sua, mas foi criada por Deus e dada de presente ao teu coração, para você manifestá-la em todo lugar onde você for. Essa mensagem, na verdade, ela é representada pela sua vida, porque você é um salvo. Então, onde você andar, as pessoas têm que reconhecer em você um salvo em Jesus Cristo. Alguém que é evado, que é pleno, que é cheio. E essa palavra pleno, né, ou plena, está na moda, pois eu vou usar para o Espírito Santo. Você tem que ser irmã plena, ou irmão pleno, é no Espírito Santo. Busque portas abertas. Paulo orou, o apóstolo, por portas abertas, e onde elas se abriam, ele, apóstolo Paulo, permanecia pregando o evangelho, mas onde elas se fechavam, o apóstolo Paulo sacudia o pó das sandálias e ele ia embora. Cristo ensinou isso. Entre na casa, rejeitaram a mensagem e não querem receber a paz que ali você derramou, falando a paz seja nesse lugar, então você sai deste lugar, porque estão rejeitando a mensagem, e procure portas abertas para você poder entrar. O critério do investimento era o vislumbre das portas abertas. Igreja, procure portas abertas. Talvez você esteja insistindo muito em portas fechadas, e por isso nada acontece. Jesus alertou sobre o perigo da rejeição ao evangelho. Ele fala sobre esse assunto. Os apóstolos deveriam sacudir o pó das suas sandálias? Sim, porque isso simboliza retirar a sujeira, retirar a imundície das sandálias e limpá-las e prosseguir viagem. Sacudir o pó das suas sandálias e considerar aquele território que recusou a mensagem como um território pagão, que não quer saber de Deus. William Hendricks
disse que Jesus está dizendo aqui, nesse texto, é que qualquer lugar, que quer seja uma casa, uma vila, uma cidade ou vilarejo, que recusa o evangelho, deve ser considerado impuro este lugar, como se fosse um solo pagão, porque você foi, pregou, falou e rejeitaram totalmente, frontalmente, o evangelho de Jesus. Não há salvação fora do evangelho, não há. Não há salvação onde a palavra do Senhor, Criador, é rejeitada. Se foi rejeitada, não há salvação nesse lugar. Repito, então, terminando essa palavra, mensagem, as perguntas encontradas em Marcos 6, verso 2. Eles, o povo de Nazaré, fazem 3 perguntas e eu quero repetir para você. Eles perguntam sobre Jesus, e eu pergunto a você também. De onde vem a ele estas coisas que ele fala? Primeira pergunta. Segunda, que sabedoria é esta que lhe é dada? Quem deu esta sabedoria a Jesus? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Porque chegaram a ele as informações. As informações diziam, ele ressuscita os mortos. A informação dizia, ele cura os coxos e os faz andar. Ele é aquele que coloca a mão na vista do cego e tira as escamas, e o cego consegue agora ver. Ele é aquele que coloca a mão no ouvido do surdo e faz o surdo ouvir. Ele é aquele, Jesus, que pega a pior doença daquela época, lepra, que deixava o corpo do homem imundo, escuro, apodrecido, e ele deixa a pele da pessoa clara, limpa, saudável. Esse é Jesus. Esse é aquele que pode todas as coisas. Quem é esse que faz tais maravilhas com as suas próprias mãos? As mãos do Senhor Jesus estão voltadas nesta noite, nesta casa. As mãos do Senhor Jesus estão voltadas nesta noite para você. As mãos do Senhor Jesus estão voltadas nesta noite para que o seu coração, nesta noite, seja porta aberta e não porta fechada. As mãos do Senhor Jesus estão abrindo nesta noite esse seu coração pela ação do Espírito Santo, para que essa porta fechada se abra de uma maneira tal que você vai ver revelado a ti nesta noite, pela unção do Espírito Santo, aquilo que Deus quer dizer ao teu coração neste lugar. Em João 14, versículo 6, eu acredito que Jesus responde às perguntas de Marcos 6, verso 2. Quando ele fala assim, eu sou o caminho e a verdade, igreja, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que Deus nos abençoe com essa palavra.